O brasileiro está cada vez mais consciente dos seus direitos e exigindo que eles sejam cumpridos. Mas ainda assim, há muitas leis que nos favorecem e que simplesmente a gente não conhece. Muitas delas acabam virando o que nós chamamos de letra morta, porque só existem no papel. E é sobre isso que eu converso agora com o Rodrigo Roca, que é presidente do PROCON. Bom dia, bem-vindo, obrigada pela tua presença aqui no Bom Dia Rio. Doutor Rodrigo, vamos começar dando um exemplo prático de uma lei que exista no papel, mas que as pessoas não conheçam? Assento para obeso. Assento especial para pessoa obesa. Teve até um fato curioso, na semana passada, retrasada, o PROCON do Estado autuou uma grande rede de cinema por conta da desobediência dessa norma. E o meu coordenador de fiscalização me ligou e disse, olha, a gerente aqui está questionando sobre quantos quilos tem de ter essa pessoa, quantos quilos tem esse obeso, o assento tem que ser para que tamanho. É óbvio que isso não precisa estar na lei, o legislador também conta com o bom senso das pessoas. E eu disse a ele, ela tem pelo menos um assento que comporte qualquer tipo de obeso? Ele disse não, eu falei, então multa. A lei está disposta no nosso site e também da ALERJ, e nós não vemos a aplicação dela. E nem a fiscalização, né, doutor Rodrigo? Porque se houvesse fiscalização, as pessoas, provavelmente os comerciantes, os donos dos estabelecimentos, companhias aéreas, cinemas, teatros, talvez cumprissem a lei. É verdade também que nós estamos à frente do PROCON há 45 dias, foi criada recentemente também a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, e desde que nós assumimos esses órgãos, nós estamos intensificando a fiscalização nesse sentido. Agora, merece parabéns a iniciativa da produção do jornal, na divulgação dessas normas, porque a maior arma do consumidor é a informação. Claro. As pessoas não sabem do direito, não reclamam, logo a lei não é aplicada. Mas nós estamos fiscalizando desde que assumimos a presidência do PROCON. A repórter Gabriela de Palhano, doutor Rodrigo, vai mostrar para a gente alguns exemplos exatamente de leis que podem ajudar muita gente. Veja a reportagem. Abner foi roubado 2 vezes no Réveillon. Da primeira vez, em dezembro de 2011, gastou mais de R$100 para tirar a segunda via dos documentos. Eu tive que pagar a taxa relativa à segunda via de todos os documentos que eu perdi. Não, mesmo tendo o BO, eu tive que realizar o pagamento dessas taxas. No dia 1º de janeiro deste ano, junto com o dinheiro, o ladrão levou a carteira de habilitação. Mas agora ele descobriu que não precisa pagar. Quando os documentos são roubados, a pessoa tem direito à segunda via de graça. Então agora você já fez o BO, sabe que tem o direito, mas sabe como ter esse direito garantido? Não sei ainda. Estou procurar saber agora como que tem que fazer para poder ir atrás desse direito. A lei que garante esse direito é estadual e está em vigor desde 98. É comum as pessoas não conhecerem direitos previstos em leis municipais e estaduais. É o caso de uma lei estadual de 2008 que obriga os estabelecimentos de entretenimento a disponibilizarem assentos para obesos. Hoje em dia, o obeso mórbido ele é mais reconhecido como uma doença, uma enfermidade, e foram dados direitos, como no cinema, assentos especiais, mas as pessoas não sabem, o obeso não sabe que tem. Outro exemplo é uma lei municipal de 2012, que determina que as salas de aula mantenham temperatura agradável entre 20 e 23 graus Celsius. Todos nós temos de exercer os direitos que nós temos em qualquer área. Infelizmente, nós não estamos educados a isso. Nós deixamos passar, deixa para lá, e não deveria ser isso. As leis são criadas pelo Poder Legislativo, câmaras e assembleias. E depois de sancionadas pelo governo, são publicadas no Diário Oficial e passam a valer. Mas esta informação nem sempre chega ao consumidor. O advogado especialista nesta área diz que deveriam ser criadas outras formas de divulgação. O maior problema que nós temos é a questão da divulgação das leis, como ela é divulgada. A lei é divulgada através do Diário Oficial, as pessoas não têm costume de ler e nem poderiam, que é uma coisa complexa, está muito em letrinha pequena. Então seria bom divulgação de outras formas, jornais de circulação, os estabelecimentos indicarem, ou seja, quem tem interesse em divulgar o seu próprio direito que dá para o consumidor. Em relação à isenção do pagamento da segunda via da carteira de habilitação, o Detran explica que o pedido deve ser feito no posto da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. O motorista deve levar o original e uma cópia do registro de ocorrência. E ainda o original e uma cópia de um documento qualquer de identificação e comprovante de residência atual. Mas o que é muito comum, por exemplo, se a pessoa teve a carteira de motorista roubada, se ela teve a carteira
roubada, foi a carteira de motorista, foi a carteira de identidade, foi tudo. Muitas vezes essa pessoa não vai ter o original de um documento de identificação. E aí a lei não pode ser aplicada? Como é que fica? Através do nome, do número do registro, ela pode. Olha, essa lei é de 98 e nós não temos notícia de obediência a essa lei. Agora, nós fazemos fiscalizações, os órgãos de defesa do consumidor também, mas é preciso que a população reclame para fazer valer os seus direitos. No estado do Rio de Janeiro, nenhum órgão público pode cobrar taxa para emissão de segunda via de qualquer documento, mas desde que seja em razão de roubo ou furto, não é porque perdeu o documento. Sendo fruto de roubo ou furto, ele apresenta o registro da ocorrência policial e terá gratuidade no fornecimento do serviço. Outra lei, me dá outro exemplo, doutor Rodrigo, de lei que não seja respeitada. Dita por esse consumidor, é uma lei interessante também, difícil até de fiscalizar, é preciso que a população denuncie aos órgãos de defesa do consumidor. Essa lei que é municipal, na verdade, determina que as instituições de ensino localizadas no município do Rio de Janeiro devam manter a temperatura entre 20 e 23 graus centígrados nesses estabelecimentos, em salas de aula. E, enfim, é preciso fazer a aferição, não só do ar-condicionado, né, daquele número que aparece no ar-condicionado. E muitas salas nem têm ar-condicionado, né? A maioria não tem. É difícil se manter a temperatura e é bom que os estabelecimentos eles se adaptem a essa lei. É importante que todo mundo se informe, que saiba os seus direitos para que possa exigir que eles sejam cumpridos. Eu agradeço demais, doutor Rodrigo Mota, presidente do PROCON. Na dúvida, procure o PROCON, se informe e denuncie.